Ok, estamos de volta agora para trabalhar com o segundo formato que a reta pode aparecer, que também é um formato muito importante, que ele tem bastante aplicação, que é o que a gente chama de forma reduzida, tá? Uma reta na sua forma reduzida é o formato que ela assume quando ela é tratada como uma função. A ideia de reduzir é porque você vai isolar o y e colocar ele em função de x, certo? Ou seja, você vai ter o y sozinho de um lado, que é o que a gente chama da forma explícita, e toda a fórmula basicamente vai depender apenas de x, tá? Essa forma reduzida, ela é escrita da seguinte maneira: y é igual a mx mais n, aonde m e n são constantes. Inclusive, eles são bem importantes para a gente conseguir classificar algumas coisas sobre as retas, tá? Esse m ele é chamado de coeficiente angular e o n coeficiente linear. O m ele é responsável, ele tem um impacto direto com relação à inclinação dessa reta, tá? Quando o m é positivo, a reta sobe. Quando o m é negativo, a reta desce. Quanto maior o valor de m, mais inclinada ela é, e assim sucessivamente. Então ele tem a ver com a inclinação ou com o ângulo dessa reta. Já o coeficiente linear tem relação com a altura. Quando eu somo um valor fixo na reta, isso empurra essa reta para cima, se for um valor positivo, ou para baixo, se for um valor negativo. Então, o m é responsável por fazê-la girar, e o n é responsável por fazê-la subir e descer, e com isso a gente consegue representar todas as retas que existem, certo? Para que fique bem claro para vocês, deixa eu explicar como que a gente calcula a equação da reta na forma reduzida. Para isso, a gente vai utilizar o conceito de tangente e trigonometria, certo? Porque esse m, como ele é a inclinação da reta, ele corresponde à tangente do ângulo formado pela reta da equação com o eixo x. Então vamos fazer o seguinte, eu vou traçar aqui dois eixos perpendiculares, que eu vou chamar aqui de eixo y e eixo x, e eu vou traçar aqui a reta R. Tá? Essa reta, quando ela se encontra com o eixo x, a gente tem aqui o que a gente chama de raiz, né? E isso vai formar um ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ, certo? Esse m, na verdade, ele é a tangente desse ângulo. O m que eu estou procurando, ele equivale a tangente desse ângulo θ. A questão é que eu preciso descobrir isso utilizando dois pontos quaisquer dessa reta, tá certo? Então, digamos que eu conheço um ponto A, que ele é formado pelas coordenadas xa e ya, e um ponto B, xb e yb, que fazem parte da reta. Como é que eu posso usar a informação, essas duas coordenadas do A e as duas coordenadas do B, para poder trabalhar com a inclinação desse ângulo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar uma reta que passe por esse ponto A, que é o ponto mais baixo, e seja paralela ao eixo x. Então eu vou traçar aqui uma reta. Essa reta é paralela ao eixo x, certo? Isso significa que a reta R ela é uma transversal de duas paralelas. Logo, esse ângulo θ, ele também aparece aqui, que é o que a gente chama, né, lá em geometria plana, de ângulos correspondentes, tá? Porque eles estão do mesmo lado de um feixe de paralelas cortados por uma transversal, certo? Então, eu vou tirar o meu problema aqui para transformar nesse problema aqui em cima agora, que é mais fácil. Como é que eu faço para calcular a tangente de um ângulo? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso porque aqui eu vou formar um triângulozinho retângulo, tá? Dado por esse ponto, o ponto B e o ponto A, que são os dois pontos que eu tenho, tá certo? Como é que eu faço para calcular
a medida do lado oposto. A medida do lado oposto é exatamente toda essa altura menos a que eu não quero. É isso tudo menos daqui para baixo. Significa que o meu lado oposto ele vale a altura do ponto B menos a altura do ponto A, que é YB menos YA. E o cateto adjacente, por outro lado, ele vai valer toda essa medida que está aqui menos essa. Então eu quero aqui o que está entre XA e XB, que vai ser o valor de XB menos XA. Quando eu venho para a conta, eu vou ter o seguinte, então. O M que eu estou procurando é a tangente de θ, que vai ser dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Em outras palavras, isso aqui é o valor de cateto oposto YB menos YA dividido por x de B menos x de A. É normal a gente representar essa diferença através de um triângulo, a gente chama de delta. Delta y é o quanto eu tenho, a diferença que eu tenho entre as coordenadas de y, que é YB menos YA, tá? E a gente também vai chamar esse cara aqui de delta x. Dessa forma, a gente acaba falando que o coeficiente angular é o delta y dividido pelo delta x. Certo? Agora, existe também o que a gente chama de técnica rápida. Tá? Imagine que você conheça um ponto da reta, eu vou chamar esse ponto de ponto A, que é XA, YA, e que também você conheça o coeficiente angular dela, que é o valor de M. Eu quero a reta que passa pelo ponto 5, 12 e tem inclinação 3. Então, nesse caso, eu também consigo descobrir o valor dela usando uma técnica rápida, que é essa fórmula aqui. Tá? Y é igual a M, que multiplica x menos xa mais o YA. Lembrando que o M eu conheço, porque é justamente o coeficiente angular que eu já tenho. X de A e YA são as coordenadas do ponto A, que eu já conheço também. Então, o único valor que fica em aberto, o único valor que fica livre, variável, é o x na fórmula, e é lógico que o y também. Então, qual é a ideia aqui? Para eu conseguir calcular uma reta através da sua forma reduzida, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular o coeficiente angular, se eu tenho dois pontos, e em seguida eu vou jogar na fórmula rápida. Olha só como isso aqui é interessante. Então, digamos que eu queira calcular a equação da reta reduzida que passa no ponto 1,7,3,11. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o M. O M é o delta y sobre delta x. Quem é delta y? É a diferença dos y's. Então eu escolho um ponto para começar e eu subtraio do outro. Normalmente a gente escolhe o maior, porque aí os valores ficam positivos, se possível. Então, por exemplo, eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar o y, que é 11, e eu vou subtrair o outro y, que é 7. Embaixo eu vou fazer delta x. Eu vou subtrair os valores de x, seguindo a mesma ordem. Então vai ser esse ponto menos esse. Então eu vou pegar o x aqui, que é 3, e subtrair aqui, que é 1. O que eu vou encontrar? 11 menos 7 é 4, e 3 menos 1 é 2. Logo, o meu coeficiente angular é 2. Utilizando a técnica rápida, eu vou montar o seguinte, eu vou dizer que o y é igual a, vamos lá, ao m que eu achei, que é quanto? 2, que multiplica x menos, aí eu escolho um deles para usar no exercício, eu vou chamar de A, eu vou escolher o ponto 1,7, tá? Então o x de A é 1, vai ficar x menos 1, mais o y de A, que é quanto? 7. Fazendo essa multiplicação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que y é igual a 2x, 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 7. Em outras palavras, que eu posso juntar aqui, isso vai dar 2x mais 5. Então eu acabei de achar a minha equação na forma reduzida. Olha como é fácil. Vamos tentar mais uma aqui, olha só.
eu vou pegar aqui m vai ser igual a ΔY sobre ΔX. Eu tenho dois pontos para calcular aqui, 4, 5, 10 e 23. Então, eu vou fazer a diferença dos y, que é 23 menos 5, dividido pela diferença dos x, que é 10 menos 4. 23 menos 5 é 18, e 10 sobre 4, menos 4 é 6. Então, o meu coeficiente angular é 3. Vou jogar aqui na técnica rápida, eu vou ter que y é igual a... Só que nesse caso, eu vou escolher o ponto 10, 23. Só porque eu quero, não faz muita diferença, tá? Então eu vou encontrar o que? A fórmula diz que é m, que é quanto? 3, que multiplica menos, x menos o valor de x que eu tenho do ponto que eu conheço, x menos 10, mais o valor do y, que é o YA, que eu vou chamar de 23 aqui. Fazendo a minha multiplicação distributiva, eu vou ter que y é igual a 3x menos 30 mais 23. Resposta final que eu estou procurando é 3x menos 7, que é o que eu vou chamar aqui de equação reduzida. Muito fácil, né? Bem tranquilo. Agora é o seguinte, os formatos da equação geral e da equação reduzida são equivalentes. Tá? Toda reta ela pode ser representada em ambos os formatos. Tá? Então, é possível converter de um para o outro. Eu não preciso obrigatoriamente fazer pelo reduzido ou pelo geral. Eu posso calcular por qualquer um deles e depois transformar. Por exemplo, aqui, ó, nesses exemplos eu vou pegar... Como é que eu faço para transformar essas retas reduzidas em geral? Tá? Eu quero converter para a forma geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo para um lado e eu vou igualar a zero. Então, eu vou ficar com menos 3x mais y mais 5 é igual a zero, que é o que a gente chama de forma geral. Eu passei o 3 para lá e o 5 para lá, eles vão mudar de sinal, certo? Aqui também é a mesma coisa. Como é que eu faço para converter para o formato geral? Eu vou mandar o x para lá e o 2 para lá. Então eu vou ficar com menos x sobre 4 mais y menos 2 igual a zero. Ah, professor, mas normalmente a equação geral ela trabalha com coeficientes inteiros. Então, nesse caso, eu posso pegar aqui, como só está dividido por 4, eu posso multiplicar toda essa equação por 4 e eu vou encontrar a seguinte solução para mim geral. Tá? O 4 aqui ele corta, vai dar menos x. Esse aqui não corta, então eu vou ter mais 4y, menos 2 vezes 4, menos 8, igual a zero. Então eu consegui também colocar no que a gente chama de forma geral, tá? E para fechar aqui, como é que eu mando esse cara para a forma geral também? Eu vou jogar todo mundo para lá. Vai dar menos 2x mais y menos 6 igual a zero. Tá? Não tem nenhum mistério, é bem fácil de fazer, não tem problema. E aqui, para eu conseguir, eu quero fazer o contrário, eu quero jogar essas fórmulas para a versão reduzida. Então, como é que eu vou fazer? É só pegar e isolar o y, tá? Então, aqui vai ficar menos 6y é igual a menos 2x menos 8. Eu vou multiplicar tudo por menos 1, vai dar 6y é igual a 2x mais 8. Aí eu vou vir aqui, eu vou dividir por 6, e eu vou ter que y é igual a x sobre 3 mais 4 sobre 3, porque quando eu estiver dividindo por 6, eu vou simplificar tudo por 2, então eu vou encontrar aqui o que a gente chama de forma reduzida, certo? Aqui, rapidamente, vai ficar 2y é igual a menos 4x mais 12, dividiu tudo por 2, y é igual a menos 2x mais 6. E aqui, por último, eu também vou deixar isolado, 3y é igual a 5x mais 7, vou jogar para lá e vou dividir por 3, vai dar que y é igual a 5x sobre 3 mais 7 sobre 3.
Tá? Lembrando que nesses casos, quando não dá para dividir, os coeficientes ficam fracionários mesmo. Tá? Beleza.